noite a vocês que estão aqui, vocês que estão em casa. Vamos orar. Eu convido vocês a ficarem de pé, fechem seus olhos e vamos pedir que o Senhor fale conosco. Oh Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, e te pedimos que o Senhor fale conosco. Enche o nosso coração de alegria, Senhor. Toque nas pessoas que estão aqui em casa ouvindo, Deus. Que Teu Espírito venha tocar naqueles que talvez estejam desanimados. Que em nome de Jesus, através do Seu bálsamo de alegria, venha passar nesse lugar, na casa desse meu irmão, da minha irmã. Que em nome de Jesus, que os louvores, a palavra, tudo que vai ser feito essa noite, Senhor, que seja para a honra e glória do Teu nome, que em nome de Jesus o Seu manifestar aconteça nesse lugar, Deus. Te oramos e pedimos, rogamos, Senhor, em nome de Jesus, a Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos celebrar o Senhor, o nosso Rei, Ele está aqui, está aí nessa casa, aleluia. As palmas louvam o Senhor, aleluia! Yeah. Declare, entrarei em Tua presença. Entrarei em Tua presença com sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei, do pecado me livraste. Agora sou justificado. Bendito seja, declare, exaltai, aleluia. Exaltai, engrandecer seu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecer seu nome, a Ele sim. As palmas ao Senhor, vem comigo, vai. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor, Tu és fiel, Senhor. Declare, entrarei em Tua presença, aleluia. Entrarei em Tua presença com sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei. Do pecado. Agora sou justificado no Senhor. Agora sou justificado. Bendito seja. Declare e exaltai, aleluia. Exaltai, engrandecer seu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecer seu nome, a Ele sim. Exaltai, exaltai, engrandecer seu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecer seu nome, a Ele sim. A Ele sim louvai, a Ele sim louvai. Porque exaltai, aplauda ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Teu é o céu, Senhor, Teu é o mar, aleluia. Oh, aleluia, nova vida do Teu lar, Deus está aqui. Diga, Teu é o céu, Teu é o céu, Senhor, Teu é o mar, Tu é a terra e tudo quanto nela. Teu céu, Teu é o céu, Senhor, Teu é o mar, Tu é a terra e tudo quanto nela. Tu és a fonte da água viva, Tuas palavras são mananciais. Viva sedenta toda
caminho, que me ilumina em cada passo, decisão. Tu és o pão que alimenta o faminto, tu és o meu, é a doce meu viver, a doce razão. Diga teu céu, aleluia! Teu é o céu, Senhor, teu é o mar, tu é a terra e tudo quanto nela. Teu é o céu, Senhor, teu é o mar, tu é a terra e tudo quanto. Tu é a terra, tu é a terra e tudo quanto nela. Tu é a terra, tu é a terra e tudo quanto nela. Oh, aleluia, Senhor, te adoramos, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Vai, tchá, 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 tchá. Tu és nosso pastor, Senhor. Oh, aleluia. Declara, és meu pastor. És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. Pela mão, aleluia. E pelas mãos vais me guiar. Quando no vale eu passar, eu não temerei. Porque Deus está no controle, pois no controle tu estás. No controle tu estás. Oh, aleluia, Senhor. No controle tu estás. Adora o Senhor, aleluia. Faz tudo como era para ninguém, aleluia. Faz tudo como era para ninguém. Depois o plano soberano, se tu sabes quem eu sou. Me criastes tudo que sou. Me amas como sou. Você pode declarar, pois no controle tu estás, Senhor. No controle tu estás, aleluia, Senhor. No controle tu estás. Temos de mais valor em nossa vida é saber que o nosso Deus poderoso, Ele está conosco todos os dias e Ele nos ama. É isso que vamos cantar aqui nesse momento. Diga assim comigo: o meu amor por ti
Jesus é o que tem de mais valor. Nenhum lugar é melhor que o lugar onde tu estás. Tudo que sou, só porque tu és. Diga mais uma vez o meu amor por ti, Jesus. O meu amor por ti, Jesus, é o que tenho de mais valor. Nenhum lugar é melhor que o lugar onde tu estás. Tudo que sou, só porque tu és. A tua mansa voz eu ouço dentro de mim, tão leve o teu tocar, bendito amor sem fim. Tu és e sempre serás meu rei e meu salvador. Razão do meu viver, motivo do meu cantar. O meu amor por ti, Jesus, é o que tenho, é o que tenho de mais valor. Nenhum lugar é melhor que o lugar onde tu estás. Tudo que sou, só porque tu és. Tudo que sou, só porque tu és. Tudo que sou, só porque tu és. Oh, aleluia, Senhor. Tu és o Alfa e o Ômega, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, aleluia, Senhor. Te adoramos, Senhor. Não há
soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és, oh aleluia. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és. Aleluia, você pode adorar o Senhor. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor. Tu és o nosso Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Tu és o Deus da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Oh, aleluia. Levante suas mãos e adore Ele. Oh, te adoramos, Senhor. Oh, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Diga, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o Alfa, oh, aleluia. Tudo pra mim, tu és. Tu és. Aleluia. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Estamos aqui diante da Tua presença, aleluia. Deus, te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Te louvamos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor, porque Tu morreu por nós e nos alcançou e nos livraste, Senhor, de todo mal. Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou e hoje somos livres para Te adorar. Aleluia! Não há dor, não há doença que vai sobressair contra o Seu poder. Tu és o nosso Senhor, Tu tens todo o poder em Suas mãos, Deus. Te louvamos, Deus. Aleluia. E Te agradecemos, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido e minha querida, você pode sentar. Aleluia. Deus é poderoso. Vamos meditar naquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Se você puder abrir a sua Bíblia no Salmo 83,
verso 1. Você pode também acompanhar pelo telão, você que está em casa pode acompanhar no próprio celular, onde você estiver assistindo, no tablet, na sua televisão. Nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos ler do Salmo 83, apenas o verso 1, do Salmo 86, apenas o verso 1, e do Salmo 102, o verso 1 e 2. Então, Salmo 83, verso 1, diz assim: ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Se você puder, agora, Salmo 86, o versículo 1, diz: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. E o último texto, Salmo 102, versos 1 e 2. Salmo 102, versos 1 e 2 diz assim: ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá pressa em acudir-me. Louvado seja o Senhor. Feche os seus olhos se você puder. Você que está assistindo, se você estiver em casa e puder fechar os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor ministre ao nosso coração nesse momento. É a noite para nós que estamos aqui ao vivo. Ó Deus, talvez alguém esteja assistindo isso em um outro momento do dia, que o Senhor fale de uma forma muito especial, que o Senhor ministre, que o Espírito Santo de Deus traga consolo ao coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Nos 3 textos que nós lemos, eu sei que você não decorou todos eles, mas parece que o salmista está num certo desespero. Parece que tem uma angústia, alguma coisa no coração do salmista, né, dos salmistas, que não é apenas um, que está dizendo: Senhor, ouve o meu clamor, inclina para mim, presta ouvidos na minha oração, não fujas de mim, não afaste a tua presença de mim. E eu gostaria de falar hoje, nessa noite, a respeito do Deus, do nosso Deus, que é um Deus que se cala. É muito interessante que nós entendemos que Deus é um Deus que fala, mas Deus também é um Deus que se cala. E é muito interessante que essa experiência, ela é muito complicada para nós. Nós gostamos quando Deus está falando conosco. Nós gostamos quando ouvimos a voz de Deus, porque a voz de Deus nos consola, traz esperança ao nosso coração. A voz de Deus é capaz de mudar as nossas posturas. Mas Deus também é um Deus que se cala. E nós precisamos entender essa parte, essa faceta, né, da relação com Deus. Uma das coisas que faz com que percamos a sensibilidade em ouvir a Deus é o pecado. O pecado é capaz de tirar de nós a sensibilidade de ouvir a Deus. Então, antes da gente falar de um Deus que se cala, nós temos que falar de pessoas que estão com os ouvidos fechados por causa do pecado. E é muito interessante que a própria palavra, tanto em Hebreus como em Apocalipse, fala muito assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Nossa, ouvido serve para outra coisa? Será que o ouvido serve para outra coisa? Se não para ouvir, para prestar atenção. Mas é possível que tenhamos a capacidade, mas por causa do pecado, por causa, às vezes, do nosso distanciamento, porque a Bíblia diz que os nossos pecados nos afastam do Senhor. Não que ele fique indiferente a nós, não é isso,
mas nós vamos perdendo a sensibilidade em ouvir. Antigamente, a gente usava telefone, para falar. Antigamente, na era passada, antes de pandemia. Hoje em dia, a gente praticamente não usa para falar. Tem gente até que se irrita quando você liga para ela. Ele prefere que mande mensagem, mande um áudio. Já ligou para mim sem mandar mensagem? Hoje em dia está assim. Mas naquela época que a gente usava o telefone, e não esse telefone que a gente tem identificador de chamada, mas quem é dessa época não deve estar aqui, porque o pessoal que está aqui já é da época do identificador de chamada. Mas o Alexandre, na época do Alexandre, o pessoal, a gente tinha um telefone que você discava rodando assim e atendia. E a pessoa, você não sabia quem estava ligando para você. E é muito comum você entender. Alô, Alexandre? Não tem identificador de chamada. O que acontecia? Eu conhecia a voz do Alexandre. Então estava familiarizado. Ele me ligava. Opa, como é que você está, meu amigo? Joia. Às vezes com Deus é a mesma coisa. Deus está falando e a gente sabe que é Deus quem está falando pela familiaridade. Mas quando nos distanciamos de Deus por causa do pecado, vamos perdendo essa sensibilidade. E talvez Deus esteja falando nesse exato momento e eu não estou ouvindo. Mas não estou ouvindo porque não tenho a capacidade de ouvir, mas porque estou me acostumando a não ouvi-lo. Não estou acostumado à sua voz. Mas falando agora de Deus. Deus é um Deus que também, em muitos momentos da nossa vida, Ele se cala, Ele silencia. E o silêncio de Deus para nós nos ajuda no nosso crescimento. Se Deus falasse o tempo inteiro, tudo aquilo que nós devemos fazer, todas as decisões que nós devemos tomar, nós seríamos eternamente crianças, infantis na fé. Deus, muitas vezes, não fala absolutamente nada para que a gente cresça, para que a gente exercite aquilo que nós já entendemos da palavra de Deus, que é a sua voz, falando ao nosso coração. Entre a sexta-feira santa e o domingo da ressurreição, tem um sábado em que nada acontece, em que as coisas estão paralisadas. E na nossa vida também é assim. Em vários momentos a gente pode fazer essa analogia. Por exemplo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã e de madrugada. O problema é a madrugada, que quando a gente não é nem de noite e nem de dia. E nesse momento Deus não está falando, muitas vezes, eu não estou falando da madrugada assim, cronológica, mas da madrugada existencial, aquele momento em que você não ouve Deus. E não ouve não é por causa do pecado, da distância, não. Simplesmente porque Deus silenciou. Isso nos ajuda a crescer. Nós precisamos aprender a andar sem perder a esperança, sem perder a alegria, mesmo quando Deus está em silêncio. Não quer dizer que Ele tenha nos abandonado, tenha se distanciado de forma alguma, mas Ele simplesmente deixa de falar conosco. E isso é importante para que haja amadurecimento. Eu tenho uma certa dificuldade, é só uma questão pessoal, quando algumas pessoas o tempo inteiro dizem assim, Deus falou comigo hoje, Deus falou que roupa eu deveria vestir, Deus falou, tudo bem, cada um tem a sua experiência, mas eu tenho uma certa dificuldade com essa questão. Será que o tempo todo, necessita o tempo todo? É a mesma coisa quando a gente é criança. Quando é criança, o pai tem que estar orientando o tempo todo, Olha, cuidado com o espaço, venha para cá, não fique assim. Mas a criança vai crescendo, vai amadurecendo, e muitos daqueles comandos a gente não precisa dar mais. A pessoa já sabe, vai crescendo. Eu creio que é assim, na maioria das vezes, conosco também na vida espiritual. Também entendo que os momentos de silêncio são a maioria. A maioria do tempo, Deus está em silêncio. Parece que não é uma mensagem boa de se ouvir. E a gente fala, mas eu vim para a igreja para ouvir a voz de Deus.
Mas a voz de Deus também para você está dizendo hoje, em muitos momentos, Deus fica em silêncio. É a maioria do tempo. É exatamente, ou mais ou menos, como você pega uma rodovia, quando você pega uma rodovia para ir a determinada cidade, ainda mais no Brasil, que nós temos muitas rodovias mal sinalizadas. Mas vamos pegar uma rodovia com pedágio, arrumadinha, bacaninha. Você está indo aí para Minas Gerais, sai aqui por Cristalina, né? Depois de Cristalina você vai pegar João Pinheiro, Cristalina, olha, Paracatu, depois João Pinheiro, lá na frente do Trevão, você entra para Belo Horizonte. Quem vai para esse caminho, eu normalmente uso esse caminho para ir para Montes Claros. Entro à esquerda lá para Montes Claros. A grande questão é que não há placa a cada 100 metros. Você está ali, passou de Cristalina, aí diz, olha, sei lá, Paracatu, eu não sei quantos quilômetros, mas tantos quilômetros. E você continua andando. Você vai andando. Não quer dizer que a orientação mudou, quer dizer que não tem placa. A maioria do tempo, na nossa vida, é assim. Nós estamos caminhando e não tem placa nenhuma. Não quer dizer que Deus tenha mudado de forma alguma. Quer dizer que nós precisamos ficar com a última orientação. Aquilo que Ele falou ao nosso coração há muito tempo atrás. Eu tenho certeza que Deus já falou com cada um de nós aqui pelo menos uma vez. Guarde isso no seu coração. Se tem uma característica de Deus que é maravilhosa e que diferencia Ele de qualquer ser humano, é que Ele não muda. Tanto é que Deus, quando vai se comparar, vai se diferir de um homem, Ele diz assim, eu não sou um homem para mudar. Porque o ser humano muda, Deus não. O que Ele falou, se falou lá atrás com você, continua valendo. Mas na maior parte do tempo, você estará caminhando no silêncio. Também entendo que Deus sempre irá se manifestar na hora certa e falará o que você precisa ouvir. Amém? No tempo certo, Deus vai se manifestar. E é interessante que esse tempo certo é o tempo dele. Eu não sei você, mas eu acho que demora demais. Eu tenho uma sensação que demora um pouco, porque a forma de Deus agir, esse tempo de Deus é diferente do nosso. E eu falo, no meu caso, é por causa da minha precipitação. É por causa da minha vontade de resolver as coisas, de querer as coisas resolvidas rapidamente. Mas Deus fala e se manifesta na hora certa. Fala a cada um de nós na hora certa e fala exatamente o que a gente precisa ouvir. E é muito interessante que Ele fala de diversas formas, né? De diversas maneiras. Às vezes você está ouvindo uma música, às vezes você está vendo um programa, lendo um texto bíblico, e aquele texto parece que fala ao seu coração de uma forma tão especial, você tem certeza que é Deus. E muitas vezes não é o que você e eu queremos ouvir, mas é exatamente o que a gente precisa. É exatamente o que vai trazer renovo para o nosso coração. Deus irá falar na hora certa, e exatamente o que nós precisamos ouvir. E para finalizar, eu quero deixar 3 verdades para o seu coração. A primeira verdade é que o silêncio não é sinônimo de ausência de Deus. O silêncio de Deus não é sinônimo de ausência de Deus. Deus está contigo. Deus é um Deus de perto. Deus é um Deus que te vê. Deus é um Deus que escuta a sua oração. A questão é que muitas vezes Ele vai ficar em silêncio, mas Ele está perto de você, Ele está vendo o que está acontecendo. Quando a minha filha mais nova, a Helena, tinha poucos anos, eu não lembro mais quantos anos ela tinha começado a aprender a andar e falar, e aí nós fomos ao shopping e ela gostava de comprar um chocolate na Cacau Show, um pequenininho assim. Toda vez ela pedia o mesmo chocolate. Aí teve uma vez que eu dei o dinheiro para ela, para que ela fosse sozinha, porque cotoquinho, né, de criança, ainda muito novinha.
Então ela entrou, a primeira coisa que ela fez foi olhar para trás, ver se tinha uma cobertura. E eu dei uma distanciada para que ela não me visse. Não quer dizer que ela estava sozinha, eu estava vendo. Ela só não conseguia perceber a minha presença. Eu queria que ela se sentisse à vontade para fazer a comprinha dela lá. Isso que acontece entre um pai tão ruim assim, tão limitado como eu, acontece de uma forma muito mais perfeita com nosso Deus, que é absolutamente ilimitado. Ele nos deixa caminhar, mas ele não está indiferente ao que nós estamos fazendo, ao que nós estamos vivendo. Ele sabe, sim. Ele sabe que eu, que você precisamos. Ele simplesmente está deixando você crescer um pouquinho. Então, silêncio não é sinônimo de ausência de Deus. Segundo lugar, perceber ou não a presença e o cuidar de Deus não são coisas primordiais. Crer e confiar, sim, é essencial. Eu vou repetir. Perceber ou não a presença de Deus e o cuidado dele não são coisas essenciais, primordiais. O que é essencial é crer e confiar. Bem-aventurado aqueles que não viram e nem ouviram, mas creram. É aqueles que não viram, perdão, não falo ouviram. Bem-aventurado aqueles que não ouviram, mas creram. Porque muitas vezes achamos que o essencial é perceber sempre a presença de Deus. Às vezes nós estamos reunidos aqui, talvez você esteja aqui, e não esteja sentindo a presença de Deus. É muito ruim, incômodo, né? Às vezes, quando quem está na frente fala, quem está sentindo a presença de Deus, levanta a mão. Você fala assim, eu não estou sentindo nada. Às vezes você levanta só porque a galera está levantando, né? Para você não ficar assim meio fora do esquema, né? Mas você não está sentindo nada. E isso não te torna um incrédulo. Isso não te torna um menos, de forma alguma. É possível que você esteja aqui e não esteja sentindo a presença de Deus. Isso é absolutamente normal, não tem nada a ver com fé. Nada. Muitas vezes entramos na igreja e saímos sem sentir a presença de Deus. Isso não quer dizer que Ele não esteja aqui e muito menos que Ele não esteja agindo. Porque o essencial para nós é crer. Eu posso não sentir Jesus aqui, mas eu tenho absoluta certeza que Ele está nesse lugar. Ele está aqui nesse lugar. Por quê? Porque Ele disse que estaria. Eis que estou convosco todos os dias. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou. Quando você dedica um tempo em casa, com a sua família também, Deus se faz presente. Ah, mas eu não estou sentindo. Tudo bem. O importante é crer. Isso é o essencial, é confiar. E em último lugar, você nunca estará distante de Deus. Você nunca estará distante de Deus. Nos textos que nós lemos, nós vemos um salmista buscando quase que desesperadamente ouvir a voz de Deus, uma direção de Deus, porque é normal, especialmente quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, de lutas, quando nós estamos enfrentando problemas. Né? Quem aqui já esteve ou navegando, seja em alto mar, ou às vezes num lago, num rio, e quando a coisa começa a ficar difícil, ventar demais, chover, cada minuto parece uma hora. Né? Você passa aquele tempo, aquela coisa, o tempo vai ficando. Aí quando você chega lá, fala, gente, foram só 20 minutos, mas para quem estava no meio da tempestade, foram umas 3 horas. O mesmo no nosso coração. Muitas vezes estamos passando por uma tempestade existencial e essa tempestade parece demorar demais. Mas Deus nunca vai deixar você. Aqueles salmistas, os salmistas estão assim clamando, Senhor, fala comigo, me responda, Senhor, porque eles estão no meio de uma tempestade. É normal agir assim. Faz parte da nossa vida agir dessa forma no momento da adversidade. Mas há um salmista também, há um relato de uma passagem de quando o salmista diz assim, para onde fugirei da tua presença? Até parece que deveria ser algo que não se cogitaria, mas o salmista levanta essa hipótese.
Para onde fugirei da tua presença? Só que a conclusão que ele chega é que não tem jeito de fugir da presença de Deus. Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu descer no mais profundo abismo, e isso não precisa ser literal, pode ser existencial, Deus também está. Você pode não senti-lo, você pode não ouvi-lo, mas Ele está o tempo todo contigo. Dizer que Deus é um Deus que se cala, não quer dizer que seja um Deus que nos abandona, um Deus que nos deixa só, de forma alguma. Ele simplesmente está ao seu lado em muitos momentos da sua vida, permitindo que você cresça mediante o silêncio dele, mas não a sua indiferença. Que o Espírito Santo de Deus renove o nosso coração. Deus é um Deus que fala? Sim, Ele fala. O maior exemplo disso é a sua palavra, que é a sua voz, que é acessível a todos nós. Mas Deus também é um Deus que se cala. Mas quando se cala, Ele está perto. Ele quer que eu, que você, que nós cresçamos, que aprendamos a cada dia. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, se você puder ficar em pé. E eu quero orar especialmente por aquelas pessoas que estão talvez na mesma situação dos salmistas aqui, quando eles clamam: Senhor, ouve a minha súplica, cheguem a ti os meus clamores, não me oculte o rosto. Eu quero orar especialmente por você, se você estiver aqui presente, ou através do YouTube, quem está assistindo. Feche os seus olhos por um instante. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor essas pessoas que talvez estejam com o mesmo sentimento do salmista, dos salmistas que escreveram esses textos que lemos, com aquela sensação tão incômoda de não ouvir a voz do Senhor. É tão bom quando somos despertados na leitura da palavra, através de uma pregação, e talvez o Senhor esteja falando exatamente nesse momento, quando falamos a respeito do teu silêncio. Parece um paradoxo, mas o Senhor talvez esteja falando a cada coração. É tão bom quando o Senhor fala através de uma canção, através da vida de alguém, como isso é bom. Mas a maioria dos momentos são momentos do silêncio do Senhor. E talvez alguns estejam se sentindo incomodados com isso. O que eu peço, ó Pai, não é para que o Senhor fale, porque o Senhor fala sempre na hora certa, no momento que precisamos, e exatamente o que nós necessitamos. O que eu peço é que o nosso coração seja fortalecido, que possamos aprender a viver pela fé, a caminhar na fé, confiando em Ti, confiando em Tua graça, confiando no Teu cuidado. O Senhor está sempre perto de nós, mesmo nos momentos que nós não sentimos, e a maioria do tempo nós não estamos sentindo. Mas a Tua palavra diz: perto está o Senhor. E o Senhor não está indiferente a nós. O Seu silêncio não é sinônimo de indiferença. O Seu silêncio não é sinônimo de descaso conosco. Mas talvez o Senhor esteja nos dando uma lição, aprendendo a confiar naquilo que o Senhor falou lá atrás. Porque o Senhor não vai mudar. Nós mudamos, mas a Tua palavra diz: eu, Senhor, não mudo. Eu não sou como um homem que muda. Eu não sou como um homem que se arrepende. Oh Deus, o Senhor é sempre o mesmo Deus. A Tua graça sempre é abundante sobre as nossas vidas. Que possamos, ó Deus, ser fortalecidos com essa certeza. Que o nosso coração não se desespere diante das lutas, das adversidades, porque uma coisa nós temos certeza, e temos certeza porque foi o Senhor que falou, foi o Senhor que nos falou exatamente isso.
nós jamais passaremos por situação alguma sozinhos. A tua palavra diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, que nós venhamos descansar absolutamente nessa confiança. Em nome de Jesus, que o nosso coração possa repousar nesses momentos, nesses dias, nessas semanas, meses, que passamos sem ouvir sequer um sussurro da tua voz, mas pela fé temos a certeza da tua presença real, constante, fortalecedora. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Assim eu entrego a minha vida. Eu entrego a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, daqueles que estão assistindo, ó Deus, através de alguma das nossas redes sociais. Em nome de Jesus. Estende a tua mão de graça sobre cada um de nós. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.